Um raio-x do dinheiro público que sai dos cofres do governo federal direto para a conta das prefeituras. São as chamadas emendas PIX, enviadas por deputados federais e senadores. Só este ano, 360 milhões de reais serão distribuídos a mais de 300 cidades aqui no estado. E especialistas criticam a falta de critérios, transparência e fiscalização do dinheiro. A partir de hoje, o Boa Noite Paraná começa a exibir uma série de reportagens com um levantamento exclusivo sobre os parlamentares que mais usaram a verba e as cidades paranaenses que estão no topo da lista das emendas PIX. A reportagem é de Aline Pavanelli e Carolina Wolff. O caminho do dinheiro público é curto. Transferência milionária que, numa canetada, sai dos cofres do governo federal direto para as prefeituras. São as transferências batizadas de emendas PIX. As emendas, de transferência especial, elas ganharam esse apelido de emendas PIX, porque basicamente como o PIX funciona mesmo. É só um dinheiro que vai de um lugar para outro e ali ele é gasto sem muito critérios. As indicações vêm de Brasília. Deputados e senadores podem indicar o repasse de milhões a estados e municípios. Pouca burocracia e também pouca transparência. Os valores entram nos cofres das prefeituras, que são escolhidas sem critérios específicos. O município pode usar a verba como quiser. As únicas proibições são para o pagamento de dívidas e salários. As emendas PIX vêm crescendo exponencialmente no país todo e também aqui no estado. Desde 2020, os valores das emendas aumentaram mais de 6 vezes no Paraná e já passam de 360 milhões só em 2023. Do ano passado para cá, o aumento foi de 75%. Esse volume teve uma disparada enorme logo depois que o STF declarou que o orçamento secreto, as emendas de relator, eram inconstitucionais. Então, houve um remanejamento das emendas, do volume de dinheiro que iria para essas emendas do orçamento secreto, para serem distribuídas via emenda PIX. Porque, embora não sejam a mesma coisa, eles servem mais ou menos numa mesma lógica. Em março deste ano, o governo federal editou uma portaria que fecha um pouco o cerco às prefeituras. A nova lei obriga os municípios a apontar em qual área o recurso vai ser aplicado, como saúde, educação ou infraestrutura. A informação fica disponível na plataforma transferegov.br. As prefeituras que não apontarem o destino ficam impedidas de receber o dinheiro. Para o professor da Universidade Federal do Paraná, Rodrigo Botelho, especialista em dados públicos, a portaria melhora, mas não garante transparência total às emendas PIX. Ela não detalhou ainda vários procedimentos, tanto de planos de trabalho que poderiam ser apresentados pelas entidades que estão recebendo os recursos, não só a indicação de áreas finalísticas onde esses recursos vão ser empregados, mas também o detalhe, um plano de trabalho para que eu saiba exatamente que real foi gasto em cada situação, onde que foi empregado, como uma prefeitura, por exemplo, ela planejou utilizar aqueles recursos. Das 399 cidades do estado, 322 vão receber o dinheiro da emenda PIX esse ano. 77 não têm reservado um centavo sequer. Entre as cidades esquecidas pelos parlamentares estão algumas com os menores PIBs do estado. Entre elas, Miraselva, no norte, e Doutor Ulisses, no Vale do Ribeira. Na outra ponta está, de novo, Bituruna, na região sul. A pequena cidade de 15 mil habitantes é a que mais vai receber dinheiro das emendas PIX em 2023. São quase 19 milhões e meio de reais, mais que o dobro do ano passado. A maior parte desse dinheiro, indicado em 2022, veio de um único deputado, Valdir Rossoni, do PSDB, que é pai do prefeito da cidade, Rodrigo Rossoni, eleito pelo mesmo partido. Valdir Rossoni não se candidatou à reeleição em Brasília, mas antes de deixar o cargo, indicou toda a verba a que tinha direito no orçamento deste ano para Bituruna, onde a família tem a base eleitoral.
Rossoni e outros 3 deputados lideram a lista de parlamentares que mais usaram as emendas PIX no estado. A diferença é que Vermelho, do PL, Aline Sleutz, do PROS e Diego Garcia, do Republicanos, distribuíram o dinheiro entre vários municípios. Dos 30 deputados paranaenses, apenas 2, Cristiane de Souza Yared, do PP, e Gustavo Frutti, do PDT, não usaram os recursos. Eles não se reelegeram. No Senado, o ex-senador Álvaro Dias, do Podemos, foi o que mais usou verba das emendas, quase 24 milhões de reais. Flávio Arnes, do PSB, destinou pouco mais de 4 milhões e 600 mil. E Oriovisto Guimarães, do Podemos, optou por não usar as emendas PIX. Cidades pequenas com menos de 10 mil habitantes concentram grande parte do dinheiro destinado às transferências especiais. Juntas, vão receber mais de 143 milhões de reais. Cafezal do Sul, com pouco mais de 4.400 habitantes, por exemplo, vai receber 4 milhões e 400 mil reais. Para a ONG Transparência Brasil, quanto menor a cidade, mais difícil fica a fiscalização. Os portais de transparência nessas cidades tendem a ser ruins, tendem a ter pouca informação suficiente para a gente, de fato, verificar se a emenda chegou e quando que ela foi aplicada, em onde. Na prática, desde que as emendas começaram a entrar na conta das prefeituras em 2020, não há fiscalização. O Tribunal de Contas da União decidiu, nesse ano, que a responsabilidade é dos tribunais de contas dos estados. Em nota, o TCE afirmou que ainda vai instalar um processo para definir como fiscalizar o dinheiro público que vem das emendas PIX. São 364 milhões de reais que serão liberados para as prefeituras, ainda sem critério de fiscalização. O ex-deputado federal Valdir Rossoni afirmou que os recursos serão usados para a construção de um hospital em Bituruna. A prefeitura da cidade não nos deu retorno. O deputado federal Vermelho disse que a transferência especial é constitucional e mais rápida para os municípios, simplificando e diminuindo burocracias. Aline Sleutz, ex-deputada federal, disse que destinou as emendas para atender pedidos dos municípios sobre projetos específicos que precisam obedecer às normas de aplicação do dinheiro e que contribuiu com a melhoria da qualidade de vida de paranaenses em centenas de municípios. O deputado federal Diego Garcia disse que é possível fiscalizar e dar transparência dos recursos das emendas PIX e que, depois de receber 150 ofícios de prefeituras, escolheu 26 cidades que seriam beneficiadas com a verba. Ainda segundo o parlamentar, os recursos indicados por ele vão ser revertidos em investimentos, como obras, máquinas ou equipamentos. O ex-senador Álvaro Dias afirmou que as emendas que enviou sempre foram corretamente aplicadas pelas prefeituras, com divulgação, transparência e fiscalização. Já o senador Flávio Arnes disse que a modalidade é legítima e está sujeita a todas as regras da Lei de Licitações Públicas e às atividades de fiscalização dos órgãos de controle. O senador Oriovisto Guimarães, que não utilizou a verba das emendas PIX, afirmou que todas as transferências dele são destinadas a instituições que prestam contas de forma transparente, onde há segurança de que o dinheiro foi bem empregado e que, segundo o senador, não acontece com as emendas PIX. Os ex-deputados Gustavo Frutti e Cristiane de Souza Yared não quiseram se manifestar. Nós não tivemos retorno da Prefeitura de Cafezal do Sul. Lá no G1 Paraná, essa matéria é destaque, então se você quiser já apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí, você vai encontrar um conteúdo exclusivo com a lista de todas as cidades paranaenses e o valor em emendas PIX mandado a cada uma delas. Vou te mostrar aqui, ó, a reportagem é essa, tudo explicadinho para você. Você desce um pouquinho a página e aqui já consegue encontrar uma tabela em que é possível digitar o nome da cidade para saber se a cidade está ali, quanto essa cidade recebeu, né? A gente tem a divisão tanto na tabela mostrando quanto cada deputado acabou direcionando,
quanto também as cidades que receberam. Veja aqui a tabela que divide o orçamento que cada deputado acabou aí destinando para as cidades. E um pouco mais abaixo a gente tem a tabela das cidades, em que você pode digitar ali o nome da cidade para saber quanto é que essa cidade recebeu. Ali no topo dessa cidade, são 322 cidades que receberam essas emendas PIX. A gente tem no topo dessa tabela, como você viu na reportagem, a cidade de Bituruna. Mas ali na tabela você vê outras cidades, ó, Bituruna, Francisco Beltrão. Vou digitar uma cidade aqui rapidinho só para a gente ver, por exemplo, Ivaiporã. Aparece ali, ó, recebeu R$2 milhões em emendas PIX. Amanhã aqui no Boa Noite Paraná você vai ver um panorama do envio do dinheiro para municípios pequenos como Bituruna, em comparação com outras cidades do estado. Dinheiro enviado direto dos cofres públicos de Brasília para a conta das prefeituras, sem nenhum critério de distribuição. As emendas PIX, enviadas por deputados federais e senadores, vão distribuir mais de R$360 milhões aos municípios neste ano. Só que enquanto algumas cidades vão receber quantias milionárias, outras vão ficar sem nenhum centavo. Hoje você vai ver no levantamento exclusivo feito pelo Boa Noite Paraná quais são as cidades paranaenses que mais vão receber dinheiro das chamadas emendas PIX em 2023 e a distância entre outros municípios que vão ganhar bem menos ou nenhum centavo. Uma cidade pequena de apenas 15 mil habitantes que vai receber sozinha o mesmo valor em emendas PIX que a maior cidade do país, com mais de 11 milhões de moradores. Bituruna, no sul do Paraná, e a capital de São Paulo vão receber cada uma mais de R$19 milhões em 2023. As transferências especiais feitas por meio de emendas individuais de deputados federais e senadores ficaram conhecidas como emendas PIX, porque o dinheiro é transferido para a conta de municípios e estados, sem definição de projetos ou prioridades para aplicação. Governadores e prefeitos podem escolher como usar o dinheiro, com raras exceções, como a proibição para pagamentos de salários. Das 399 cidades do Paraná, 322 vão receber emendas PIX neste ano. A maioria dos parlamentares dividiu o valor entre vários municípios, mas o ex-deputado Valdir Rossoni, do PSDB, escolheu apenas um, Bituruna, onde o filho dele, Rodrigo Rossoni, é prefeito. Em 2 emendas PIX, o ex-parlamentar destinou R$16 milhões, R$47.710 para Bituruna, R$2.000 a menos que o limite estabelecido por lei. A gente vê uma violação do princípio da impessoalidade mesmo, né? De que você não deve olhar para quem, ou enfim, privilegiar uma certa administração, um certo órgão, porque é ligado a você pessoalmente, e sim olhar para aquela administração de acordo com as suas necessidades, de acordo com as necessidades da comunidade que atende. Então isso é um caso bastante grave. Os deputados Sérgio Souza, do MDB, e Toninho Vanchir, do PP, também destinaram recursos para a cidade. A soma das emendas corresponde a 26% do orçamento previsto para o município neste ano. Não é a primeira vez que Bituruna aparece no topo da lista de cidades que vão receber emendas PIX. Desde 2020, primeiro ano deste tipo de transferência, o valor destinado para a cidade aumentou quase 40 vezes. Em julho de 2022, nós procuramos a Prefeitura de Bituruna para saber como os valores seriam utilizados. Em nota, a Prefeitura informou que iria comprar máquinas e faria investimentos em infraestrutura, como asfalto. Nesta semana, nós procuramos novamente a Prefeitura e perguntamos se os equipamentos foram comprados e se as obras foram executadas, mas não tivemos retorno. Nós também procuramos o ex-deputado Valdir Rossoni, que disse, abre aspas, estou terminando minha vida política. Onde tudo começou foi Bituruna e resolvi fazer pela minha cidade o que ela me proporcionou. Fecha aspas. Informou ainda que os recursos serão usados para construir um novo hospital. Em 2023, o valor destinado para Bituruna dobrou em relação ao ano passado. Já a população do município diminuiu nos últimos 12 anos.
Depois de Bituruna, Francisco Beltrão e 2 vizinhos, as duas no sudoeste do estado, são os municípios que mais vão receber emendas PIX. Mas o valor destinado a cada uma não chega à metade do que será enviado para Bituruna. Se considerarmos a população dos municípios, encontramos um abismo de desigualdade. Bituruna vai receber o equivalente a R$ 1.252 por habitante. É o maior valor per capita do estado. Na outra ponta está Paranaguá, onde serão 69 centavos por habitante. A cidade do litoral tem 145 mil moradores e vai receber R$ 100 mil em emendas PIX. Uma única transferência da deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT. A diretora da ONG Transparência Brasil defende que o dinheiro enviado por parlamentares tem um papel importante, o de descentralizar o orçamento federal, por meio do direcionamento de quem conhece a realidade de estados e municípios. Mas para ela, as emendas PIX não são as ferramentas ideais para isso. Acaba sendo para coisas muito mais cosméticas, em que o parlamentar consegue capitalizar em cima disso politicamente. Acaba sendo esse o critério de visibilidade e de benefício eleitoral, meramente, sem priorizar o interesse público. O deputado federal Toninho Vanchir diz que a transferência especial facilita o repasse e execução de obras pelo município e que uma parte do dinheiro enviado por ele a Bituruna será usado para construir um hospital na cidade. Disse ainda que R$ 800 mil são destinados para um programa de manutenção de estradas rurais. Já o deputado federal Sérgio Souza afirmou que ele tem base eleitoral e relações partidárias com atores políticos de Bituruna e que atende aos pedidos das bases que representa com recursos de suas emendas. A Prefeitura de Francisco Beltrão informou que, quando receber o dinheiro das emendas PIX deste ano, vai usar quase 6,5 milhões de reais para construir um hospital, 880 mil para ajudar entidades beneficentes e 300 mil para comprar equipamentos destinados à agricultura familiar. Diz também que o dinheiro será investido por meio de licitação pública e ficará disponível no portal da Transparência. A Prefeitura de 2 Vizinhos afirmou que mais de 20 deputados federais destinam recursos à cidade e que vai investir o dinheiro desse ano das emendas PIX em saúde, asfalto, materiais de construção para obras em escolas municipais e CMEIs. A Prefeitura de Paranaguá disse que o volume de dinheiro repassado em emendas PIX é diretamente vinculado à representatividade política de cada município e que lamenta estar entre as cidades que menos recebem, tendo em vista a importância do município para o comércio exterior. Afirmou ainda que mais repasses ajudariam na saúde, na educação, na segurança e na infraestrutura. Nós não tivemos retorno da deputada federal Gleisi Hoffmann.